Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Temos aqui um corte do jogo aberto da Band e outro da ESPN Brasil para falar do Mengão, Flamengo, que enfrenta o Estudiantes em La Plata, quinta-feira, às 9h30 da noite. E esse jogo promete, hein? Tomara que a arbitragem não interfira no resultado do jogo. Tomara, cara, que seja jogo limpo, porque na bola o Estudiantes não ganha do Flamengo nem a pau Juvenal. Beleza? Então já chega com a voadora no like, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são do jogo aberto da Band, link na descrição como créditos. Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A equipe que está super interessada na Libertadores tem vantagem, mas foi um jogo polêmico entre Flamengo e Estudiantes. E agora a gente aproveita para conferir as novidades do Mengão com o Flávio Amêndola, direto do Rio de Janeiro. Olá, Flávio! Jogo aberto, a delegação do Flamengo se prepara para hoje à tarde embarcar rumo a Buenos Aires, onde na próxima quinta-feira terá pela frente o Estudiantes, o segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. Como o Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã por 2-1, um empate é suficiente para a equipe carioca voltar a uma semifinal de Libertadores depois de 3 temporadas. Para esse duelo, o técnico Felipe Luiz tem apenas uma dúvida. O meia Jorginho ainda não está confirmado. Ele não está recuperado de um edema na coxa e por esse motivo ele ainda é dúvida. Vai ser reavaliado momentos antes do jogo para saber se tem condições. Caso ele não atue, o De La Cruz deve... Sabe por que eu acho que o Jorginho vai jogar, cara? Porque esse é o jogo mais importante do ano. Sendo assim, o jogador tem que ir para o sacrifício. Tem que suar sangue, né? Vamos ser bem sinceros. Tem que ir para o jogo. Deve ser o titular. O Flamengo, inclusive, já definiu toda a programação para a semana. A equipe rubro-negra treina amanhã no CT do Defensa e Justiça. Na quinta-feira tem o jogo contra o Estudiantes e na sexta-feira pela manhã faz um treino regenerativo novamente no CT do Defensa e Justiça. Na parte da tarde da sexta-feira embarca rumo a São Paulo. Isso porque no próximo domingo o Flamengo tem o Corinthians pela frente, jogo que vai acontecer na Neoquímica Arena. Então o Flamengo sequer retorna ao Rio de Janeiro nesse espaço entre o jogo da Libertadores e também do Brasileirão. Quem falou sobre essa partida importantíssima do Flamengo na quinta-feira foi o meia Saul. Ele que chegou, tomou conta da posição e falou o que o Flamengo precisa fazer para sair classificado da próxima quinta-feira lá da Argentina. Tenemos que saber a lo que vamos a ir a intentar ganar el partido con nuestras armas, haciendo las cosas que sabemos y hacemos muy bien y eso es lo más importante, como te he dicho antes, en Libertadores, como en Champions, en cualquier tipo de competición que sea eliminatoria, cualquier detalle es muy importante y tenemos que estar muy concentrados para que não nos passe. Estudiantes e Flamengo se enfrentam na próxima quinta-feira a partir das 9h30 da noite, valendo uma vaga nas semifinais da Libertadores da América. Super expectativa para essa partida. O Flamengo foi melhor, venceu o jogo, mas com muitas polêmicas. O Plata agora está liberado, vai poder atuar. E claro que o lado argentino também se manifestou. O técnico já disse, olha, eles estão falando muito, tem várias coisas, criaram histórias. Na verdade, a vantagem é do Flamengo e agora, lá na Argentina, vai ter que confirmar aquilo que foi feito, Cicinho. Vai ter que confirmar e vai enfrentar muita dificuldade, Renata. Pode ter certeza disso que o Flamengo vai enfrentar uma equipe assim como foi. O Flamengo teve a oportunidade aqui no Brasil de consolidar e bem a vitória, né? De fazer um placar mais elástico. Até um certo momento ali acabou sendo displicente. E depois entrou em cena a arbitragem. Então, o Flamengo ele tem que concentrar no jogo, então tem que jogar o futebol dele, colocar a bola no chão, porque é muito mais time. Então tem totais condições de fazer um resultado até elástico lá na Argentina. Mas vai enfrentar uma equipe que vai vir por tudo ou nada. Então o Flamengo não pode se dar o luxo de ficar perdendo gols. Em sim, apareceu a oportunidade, conclui para que não tenha mais essa questão da interferência do árbitro, como prejudicou aqui no Brasil. Principalmente a Conmebol fazendo o que Exatamente. fez, né? Abriu um precedente muito grande com relação ao que aconteceu com o Plata. Falou besteira, Edu.
falou besteira. Esse precedente foi aberto em 2018 com o Cruzeiro, na expulsão do Dedé, quando foi injustamente a Conmebol fez a mesma coisa. Então, sendo assim, a Conmebol não abriu precedente nenhum. Isso aí já foi lá atrás, em 2018. Porque você anular o cartão assim depois de um jogo e tudo, eu acho que abriu um precedente gravíssimo, na minha opinião, Renata. Perigoso, não é? Já já o São Paulo por aí. E agora temos aqui um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil para falar de Flamengo e Estudiantes, jogo da volta na Argentina, em La Plata, quinta-feira às 9h30 da noite. Vamos lá. Link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. O Flamengo também quer confirmar a classificação para a semifinal da Conmebol Libertadores. Na ida venceu o Estudiantes no Maracanã por 2-1. Mesmo com triunfo, o placar ficou com gosto amargo pelo bom desempenho do time, especialmente no primeiro tempo no Rio de Janeiro. A polêmica expulsão de Plata, confirmada como errada pela própria Conmebol, e o gol argentino no final da partida jogaram um balde de água fria nos torcedores rubro-negros, que seguem confiantes para o duelo em La Plata nesta quinta-feira. Pelo Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz preservou alguns titulares no clássico contra o Vasco e saiu com um empate em 1-1, possibilitando Cruzeiro e Palmeiras encostarem na ponta da tabela. Calma e tranquilidade. Os resultados a gente não controla, né? Nós não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. Queremos, vamos trabalhar para isso, mas o resultado nós não controlamos. Controlamos o nosso trabalho, o nosso dia a dia e fazer com que os jogadores continuem acreditando nesse caminho que foi traçado e que eles vêm seguindo e vêm performando de uma forma esplêndida. Palmeiras, São Paulo, Flamengo, brasileiros que vão a campo para chegar na semifinal da Conmebol Libertadores e manter a hegemonia nacional na competição. Vão ser grandes duelos, confrontos contra gigantes, onde apenas um segue vivo na busca pela glória eterna. Vamos lá, e as partidas de quartas de final, os jogos de volta, Racing Vélez Sarsfield nesta terça-feira, 19 horas. O primeiro jogo foi 1-0 Racing, que é mandante nessa volta. Palmeiras e River Plate, quarta, 9h30. O Palmeiras venceu 2-1. Viu, galera? Esse vídeo aqui foi gravado ontem, tá? Então esse jogo de Racing Vélez é hoje, tá? Às 19 horas. Na Argentina, a transmissão ESPN Disney Plus. Na quinta-feira tem São Paulo e LDU no Morumbi. Foi 2-0 para o time equatoriano. A ida, Estudiantes e Flamengo na Argentina, quinta, 9h30, transmissão exclusiva da ESPN do Disney Plus. Foi 2-1 para o Rubro Negro, a primeira partida. Começando contigo, Zupac. Vamos lá. Assim, vamos embora. Os três confrontos abertos e tentando colocar em prateleiras quem está mais próximo da semi. O Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras está mais próximo da semi pelo que ele é, pela vantagem e por onde será o jogo. Juntando essas três caixinhas, vejo o Palmeiras como dos times brasileiros. Olha lá, hein? Teve um ano aí que o Palmeiras venceu lá o River Plate por 3-0. E daí chegou em São Paulo, o River Plate, eu acho que ele fez 2-0 no Palmeiras ou 3-0, agora eu não lembro. Mas passou o Palmeiras, né, naquela época. Então, assim, cara, tem que respeitar o River. Não é porque ganhou lá que já passou, não. Brasileiros, o que tem mais condição de passar. O Flamengo em segundo tem a vantagem pelo que ele é, mas o jogo é fora. Então, uma casinha a menos do que o Palmeiras. E o São Paulo não tem a vantagem, é uma desvantagem braba. A LDU, assim, a gente olha no papel, as pessoas estão se acostumando muito a... É tanto cara a cara e esse ou esse nos Instagram da vida, e alguns programas também, as pessoas estão se acostumando a olhar futebol através desse prisma. E o futebol não é uma disputa de cara a cara. Então, assim, por mais que o cara a cara surgiram São Paulo, a LDU foi primeira colocada no grupo do Flamengo e eliminou o Botafogo na sequência. São Paulo não está pegando o Sport que não ganha de ninguém, igual o Corinthians, a gente discutiu agora. São Paulo está pegando um time chato e que usou as suas ferramentas. Eu acertei o placar do São Paulo e LDU. Eu falei que a LDU venceria por 2-0 lá, né? Só que aqui em São Paulo, eu acho que o São Paulo se classifica, galera. Porque esse time da LDU é ruim. Eles só jogam bem lá, na altitude. Para construir uma vantagem confortável para o jogo no Morumbi. São Paulo pode reverter, tem condições de reverter.
mas é um duelo complicado, né? Então, para mim, o Palmeiras é o time que tem mais condição de passar, embora tenha ali a armadilha, né? Vitória simples do River, e o Palmeiras, não nessa fase, mas na temporada, o Palmeiras se complicou em alguns jogos em casa, vitória simples do River leva para pênalti. Mas o Palmeiras é mais time que o River Plate, vem jogando mais que o River Plate já faz um tempo. Dito isso, vamos para o cara a cara agora, André. Brincando. André Kfouri, 3 brasileiros teremos na semi. O André estava quase acreditando. Não é possível. Eu já o botão ejetor? Não, se a máscara do Calçade está aqui. Eu guardei ela aqui embaixo. Para esses momentos. Não, me incluam fora dessa. É isso. Eu não entro nessa, não é essa? Eu não entro nessa. André Kfouri, 3 passam, 2, 1 brasileiro. Como você enxerga? Impossível. Eu estou de acordo com a leitura do Gustavo. Acho que o Palmeiras, de todos os brasileiros, é o que está mais próximo. Mas eu encararia como uma surpresa se o Flamengo não se classificasse. E não encararia como uma surpresa se o São Paulo fosse eliminado. Sim. Mas eu acho que a rodada da semana pode terminar com os 3 brasileiros classificados, porque há futebol para isso, há condições para isso. Normalmente se fala em relação ao São Paulo, né? É um jogo que tudo tem que dar certo. Não é tudo, é quase tudo. Não precisa ser tudo, mas o São Paulo tem que fazer um gol primeiro, tem que passar a noite sem levar gols, tem que ser muito competente, tem que saber usar a atmosfera que certamente, isso é uma certeza, será criada no estádio do Morumbi. A temperatura do time tem que estar, aí sim, precisa, não pode estar acima, porque senão as coisas não acontecem. Então, a LDU não é uma equipe que se intimida nesse tipo de situação, ela sabe exatamente o que ela quer e como alcançar. Tem feito uma campanha na Copa Libertadores, como disse o Gustavo também, que está repleta de merecimento, então ninguém deu nada de presente à LDU e ela construiu o placar da maneira como ela sempre faz. Um gol no começo do jogo para colocar a partida do jeito que a LDU gosta e um segundo gol quando as equipes que não estão adaptadas à altitude, mesmo que Quito não seja um grande problema, já tem dificuldade para pensar, as decisões já são mais difíceis, os erros aumentam e ela vai lá e aproveita. 2-0 um placar bem difícil de ser revertido e os gols que o Palmeiras tomou e o Flamengo também enchem de emoção as partidas de volta. Sim. Mas eu ficaria surpreso se o Palmeiras não passasse. E o Flamengo também. Eu quero te ouvir, Zupac, para a gente arrematar. Você esteve no jogo 1 do Flamengo. Correto. Assim, a gente está falando dos 3, mas jogo do Flamengo, como é que você imagina essa volta? Porque o Estudiantes precisa ganhar, mas me parece surpreendente ver o Estudiantes indo com tudo para cima do Flamengo. Ou você acha que é isso? Eu acho que ele vai tentar ir para cima do Flamengo e vai ter uma atmosfera muito forte. Você estará lá, o estádio Jorge Luiz Hirsch, estádio Uno de La Plata, é um caldeirão. Ele é um estádio apertado, assim, encaixotado, muito alto, muito vertical. Estádio relativamente novo, é um caldeirão, então a atmosfera... E eles fazem muito barulho, é uma torcida muito barulhenta. Fizeram no Maracanã uma festa belíssima também. Então, assim, o Estudiantes vai tentar tomar a iniciativa do jogo, mas eu não sei se ele terá, porque o Flamengo é um time que controla. Sim. E o Estudiantes, embora ser um time aguerrido, isso claramente nas mãos do Eduardo Domingues, que é um bom técnico, mas é um time que carece de valores individuais, né? Então, acho que mesmo com essa pressão, se o Flamengo souber respirar um pouco bem no começo do jogo, a tendência é o Flamengo conseguir, com o decorrer da partida, controlar o jogo. Tecnicamente, o Flamengo tem perfil para controlar essa partida, não pode tomar o gol no comecinho. Se tomar o gol que o Estudiantes tomou do Flamengo, aí vira um pandemônio ali. Mas a tendência é o Flamengo conseguir controlar e impor ao Estudiantes o que ele não quer, que é o controle do Flamengo para o jogo. André. O Flamengo vai enfrentar um componente, eu acho que o Palmeiras não vai enfrentar quando receber o River aqui em São Paulo, que é o orgulho institucional. A entrevista coletiva depois do jogo deixou muito claro isso, que o Domingues falou, eu acho que nós merecemos respeito, nós temos 4 estrelas de campeão da Libertadores, nós somos isso, nós somos aquilo, e de fato não há nenhuma discussão em relação à história e à tradição. E houve algum excesso mesmo aqui, na maneira como o jogo foi tratado, né? Não estou me referindo a nós aqui, evidentemente, mas aqui no Brasil, de maneira geral, e o jogo acabou mostrando uma outra coisa. O primeiro jogo poderia ter muito tranquilamente terminado em 4-0 para o Flamengo,
e aí a gente estaria aqui analisando completamente outra coisa. Com quem o Flamengo jogará na próxima fase? Mas não foi isso que aconteceu. E aí, quando o Flamengo entrar em campo, vai enfrentar uma equipe que não é uma equipe que possa ser descartada de antemão e vai defender o seu escudo, como o próprio técnico disse, o nosso escudo que nós defendemos e tal. Foi um discurso de quem se sentiu incomodado pelo tratamento, não no sentido de ofensa, nada disso, porque, né, a torcida acaba reagindo dessa maneira. Mas como o tamanho do Estudiantes foi colocado diante do Flamengo antes do confronto. E quanto a isso, não houve nenhum tipo de tratamento equivocado do River Plate. Acho que porque o River Plate é o melhor time argentino nos últimos anos e todo mundo sabe que, mesmo que seja inferior tecnicamente ao Palmeiras, o respeito precisa ser o máximo possível. Existe essa coisa com Boca e River, né? É um olhar diferente mesmo. Olha, o Estudiantes jogou agora há pouco contra o Defensa e Justiça pelo campeonato argentino, colocou todos os jogadores reserva, mas venceu por 1-0. E ainda falando sobre essa partida do Flamengo contra o Estudiantes, a Conmebol oficializou que o Plata vai poder sim entrar em campo. Então, a anulação da expulsão do Gonçalo Plata, atacante do Flamengo, né, na Libertadores. Então, ele está liberado e vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz nesta partida da volta. O assunto agora... Galera, agora esse outro corte aqui é de agora, tá? Últimas informações do nosso Mengão. Vamos lá. Quinta-feira também tem o Flamengo em campo, hein? E é exclusivo, é só aqui na ESPN no Disney Plus que vocês acompanham o rubro-negro jogando contra o Estudiantes lá na Argentina e embarca logo mais para essa aventura sul-americana. É isso, Jufo? É isso, duelo exclusivo na ESPN Disney Plus e a gente já vai acompanhando o Flamengo desde o embarque aqui no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O Flamengo deve estar agora finalizando ali a preparação para poder vir para cá para o aeroporto, para poder embarcar para o voo às 15h rumo à Argentina, onde encara o Estudiantes nessa partida difícil de volta pelas quartas de final da Libertadores. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1, segura ali um empate, pode perder por um gol que leva ainda a decisão para os pênaltis. O empate já garante o rubro-negro de novo na semifinal e o Flamengo que tem um bom retrospecto recente na Argentina, né? Nos últimos 8 jogos, o rubro-negro não tem nenhuma derrota, são 5 empates e 3 vitórias. A última vez que o Flamengo perdeu na Argentina foi na final da Sul-Americana em 2017 para o Independiente por 2-1. Acabou perdendo o título depois do Maracanã com um empate. Desde então, foram só resultados que na quinta-feira dão a vaga para o Flamengo à próxima fase da Libertadores. A última vitória na Argentina foi em 2022, aquela partida de gala, 4-0 contra o Vélez. E o último adversário do Flamengo na Argentina foi nessa Libertadores, o Central Córdoba, que ganhou aqui no Maracanã, fez história, vencendo a primeira partida de Libertadores no Maracanã, mas na Argentina foi um empate em 1-1. E a grande dúvida, o grande mistério para esse embarque daqui a pouco, Bruno e amigos, é se a gente vai ver o volante Jorginho, que voltou a sentir dores na coxa e deve continuar como desfalque aí, vira a dúvida para essa decisão contra o Estudiantes. O Flamengo que vem oscilando... Caramba, cara, mas que dor é essa que não passa nunca? Meu Deus! Eu nem me lembro. Quanto tempo faz que o Jorginho tá fora? Que isso? Muito nos últimos jogos, muito por conta da ausência do Jorginho, né? O Pulgar tá lesionado, então o Alan vem atuando ali nessa função. Às vezes o De La Cruz também faz o primeiro volante, mas nenhum dos dois conseguiu dar a qualidade que o Jorginho vem dando a essa equipe do Flamengo desde que chegou aí no Mundial de Clubes, já encaixou como uma luva nesse time do Fla. Então a gente vai ficar aqui de olho para ver se o Jorginho vai passar e se ele vai treinar amanhã na Argentina e vai estar à disposição do Felipe Luiz para essa decisão. Ficamos aqui então de plantão, Flamengo chegando, deve chegar ali por volta de 1h e meia aí no F-Show. A gente mostra tudo para o telespectador, Bruno. 1h30, é isso? 1h30, Jufo? É, deve ser por aí, tá 1h30. Então fica aí, porque a gente quer ver se o Jorginho tá, não tá mancando. É a notícia, né?
Claro. É manchete. O Jufo não sai daí, hein, Jufo? Títulos de argentinos e brasileiros em torneios da Conmebol. Então, Libertadores de 2015 para cá, tá? Só 2 títulos argentinos e 7 do Brasil. Aí na Sula 3-3, na Recopa tá bem equilibrado, né? Mas a Argentina em vantagem 5-4. E aí, total, então, o Brasil tem vantagem. Desde dessas partidas de ida, né, Eugênio e Mário, a gente ouviu em alguns jogos... Eu acho que no Galo também, né? Mas principalmente no Palmeiras e no Flamengo o seguinte: devia ter matado no primeiro tempo. A gente pode cobrar isso, assim, em Libertadores? Ou isso é algo quase que utópico, você imaginar que um time brasileiro contra uma camisa pesada argentina vai definir um confronto de Libertadores no primeiro tempo de um mata-mata? Se você fala isso antes do jogo, você fala, isso aí não vai acontecer, é utopia. Se você vê o primeiro tempo, e ver que o Palmeiras poderia ter feito um terceiro gol, teve bola na trave, inclusive, e teve defesa do goleiro e tal, você pensa, talvez pudesse ter acontecido. Só que o jogo não tem 45 minutos. No caso esse tem 180 porque são duas partidas. Mas no segundo tempo mudou muito, né? O Gadiardo mexeu no time, reorganizou o time dele no intervalo e, empurrado pela torcida, 80 mil pessoas, mais do que isso no estádio, foi para cima e mostrou que não é essa moleza. Mas o primeiro tempo deu a impressão de que, em algum momento, pelo que estava acontecendo no jogo, que o Palmeiras podia sem ter matado o duelo no jogo de ida. E o Flamengo também. O Flamengo, acho que... Quem teve a treta toda da arbitragem, né? É porque o Flamengo caiu mais de produção do que para mim, do que o Palmeiras. Dá para colocar mais mérito do River do que... Falou besteira. No primeiro tempo, ele tá querendo dizer, o Flamengo amassou no primeiro tempo. De mérito do Palmeiras, né? No segundo tempo. O River, do Flamengo ao contrário. O River jogou mais que o Estudiantes. E é o River jogando em casa, é o River Plate. Tem um time do outro lado também, né? Não é? O Flamengo, ele cai, né? O River, ele sobe. Mas as questões da arbitragem no segundo tempo. essa queda? Sempre vai ter arbitragem, Bruno. Acho que as equipes, a gente está falando dos times brasileiros, né? Então, assim, elas têm que levar isso em conta, assim. É muito difícil da gente falar do mental, né? De você suportar, talvez, ali uma questão ou outra de arbitragem e permanecer com o mesmo nível de concentração ou intensidade. É claro, né? Tirando quando você é muito prejudicado ali, que define partidas, né? Mas eu acho que no caso das equipes argentinas, o fato de você ter a possibilidade de criar um placar muito mais confortável no jogo de ida, isso conta muito. Porque é uma oportunidade que, na volta, você pode negociar um pouco mais ali, né? Assim, não estou falando que você... Eu acho que no caso do Flamengo, acho que a expulsão ali do Plata já era a reta final de jogo e ela teve um impacto, sim, nos dois times. Com certeza. Tanto no Estudiantes, que se jogou para cima, quanto no Flamengo, que se assustou com o que estava acontecendo. Só que a queda de produção do Flamengo é anterior a isso. Isso, exatamente. O Flamengo já vinha no segundo tempo levando o jogo ali em banho-maria. Concordo. No segundo tempo eu concordo. Agora, falar que no primeiro tempo o Flamengo não amassou, daí é sacanagem, né? Poderia estar buscando, eu estava comentando isso com as pessoas que estavam assistindo o jogo comigo, olha, é importante que o Flamengo busque o terceiro gol, e ele meio que estava acomodado com o segundo gol. Como o gol do River quando sai também já existia um domínio do River. Então, ali. O segundo tempo muda, o jogo do River com o Palmeiras, a mudança de intervalo. Não tomou um gol por acaso, por mais que tenha sido uma bola desviada ali, já era um River melhor. Era um River que já poderia ter feito um gol e que cresceu ainda mais depois do gol que fez, teve o lance do pênalti que foi marcado, depois desmarcado, foi no VAR e tal, mas era um ambiente de jogo em que o River cresceu. O jogo do Maracanã, não. O Estudiantes só cresce depois da expulsão. Ele só acredita no seu próprio futebol depois da expulsão. Antes, o Flamengo tinha caído de produção. Então, acho que há uma pequena diferença entre os dois casos. E a questão do Flamengo está jogando em casa. E o Palmeiras está jogando fora. E a gente tem falado também sobre como pode ser uma armadilha, né? Você abrir o placar de uma forma muito cedo, né? O Flamengo, antes dos 10 minutos, já estava 2-0. Sim, então, assim, você passa a ideia de que, nossa, controle absoluto. E tinha a memória do Vitória. Vai ser 8 de novo. Exatamente. E aquela história do Flamengo, né? De ter 20 minutos, 25 muito fortes. Muito forte. Depois baixar. E não pode baixar.
E baixou muito no segundo tempo. E a gente viu de novo com o Vasco no final de semana. Não era o titular do Flamengo, mas ele sai na frente com 10 minutos, 1-0. Parece que vai, daqui a pouco o Vasco cresce e consegue buscar o empate. Isso custou uma vaga em Copa do Brasil para ele. Lembra também a partida contra o Atlético em Minas, como ele começa muito forte e depois a partida acaba indo para os pênaltis. O Flamengo tem sofrido muito nos últimos anos, porque é um calendário muito puxado, ele se coloca a obrigação de disputar todos os títulos e conquistar todos os títulos, mas quando você chega em setembro, outubro, novembro, que tem decisões dos principais torneios, há sempre um desgaste físico. Por mais que o Flamengo tenha buscado reforços agora, e foram bons reforços, o todo do time e sofreu nos últimos anos. O Flamengo perdeu títulos que não deveria ter perdido, porque o time cansou na reta final. E não pode deixar isso acontecer agora. Até por conta daquela história de campanhas na fase inicial da Libertadores não lhe garantirem a decisão no Maracanã, não é, Eugênio? E aí vai sofrer isso dessa vez, né? Vamos ver se consegue reverter essa tendência. Mas foi eliminado em Montevidéu para o Peñarol, embora tenha perdido no Maracanã. E foi eliminado pelo Olímpia fora. Aliás, são clubes de muito peso em Libertadores. O Estudiantes não é considerado um grande da Argentina, mas ele é um grande da Libertadores. Lembra a festa? Você não estava lá na festa que a torcida do Olímpia fez? Sim, ele tem 4 títulos. Então, assim, é um time muito forte, muito, muito grande para a competição. E esses clubes que têm tradição, que já conquistaram várias Libertadores, se você dá a eles o gostinho de que é possível, eles crescem. E o gol do Estudiantes no final foi o gostinho. Olha, dá, hein? Então o Flamengo precisa entrar, acima de tudo, com um psicológico muito forte para o jogo de quinta-feira. Deixa eu chamar a Lili, porque... Galera, preparei aqui para vocês esses cortes da imprensa falando sobre Flamengo e Estudiantes, jogo da volta na Argentina, quinta-feira, 9h30 da noite, lá em La Plata. Coincidência, Flamengo volta a oscilar desde a saída de Jorginho, que é dúvida para a quinta. Essa matéria aqui é do GE, tá? Ela saiu agora de manhã, né? Jorginho, enfim, volta contra o Estudiantes. Tomara, né, galera? A terça-feira vai dar uma pista quando sair a lista de relacionados para o voo do Flamengo rumo à Argentina nesta tarde. Mas, como será uma viagem casada de Buenos Aires, o time embarca direto para São Paulo. Na volta, Flamengo fica em São Paulo, tá? Para o jogo contra o Corinthians. Então, galera, é o seguinte, a presença do volante na relação não necessariamente significa um reforço para a quinta. Pode ser um reforço para domingo contra o Corinthians, tá? Tá ele aqui, né? Se recuperando. O jogador trata um edema na coxa esquerda e vinha sendo vetado pelo departamento médico. Ao longo da última semana, Jorginho voltou a treinar no campo e iniciou a fase de transição com exercícios de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeuta. Mas ele até agora não foi reintegrado ao elenco e continua como dúvida para o jogo decisivo das quartas de final da Libertadores às 21h30 de Brasília, no estádio Jorginho Luiz Rich. Cara, impressionante, né? Quanto tempo já faz que ele tá fora e ele não se recupera dessa dor na coxa, cara? Inacreditável isso. Com só mais 2 treinos antes da partida, um no Ninho do Urubu na manhã desta terça e outro na Argentina na quarta, Flamengo corre contra o tempo para tentar oferecer o reforço a Felipe Luiz. Caso contrário, a tendência é que a dupla de volantes seja formada por De La Cruz e Saúl. Felipe Luiz falou na última entrevista, né? Estamos trabalhando para recuperá-lo para quinta-feira. Vamos ver se conseguimos ter a volta dele. É muito importante para a gente, um líder fora e dentro de campo. Se recuperar, vai ajudar muito, disse o treinador em entrevista coletiva após o empate com o Vasco em 1-1. Jorginho dependência? Cara, Flamengo teve esse resultado ruim contra o Vasco, teve aquele resultado ruim contra o Grêmio, só que assim, não dá para falar que é Jorginho dependência, na minha opinião, tá? Lógico, se ele tivesse em campo, o Flamengo jogaria melhor, porque ele e o Saúl juntos, quando jogaram, mostraram um potencial desse meio-campo, junto com a Arrascaeta também, né? Com o Saúl ao lado de Jorginho no meio-campo, o Flamengo emplacou e voltou a apresentar nota artística, né? Como diria Jorge Jesus, mas a última grande atuação foi também o último jogo do volante ítalo brasileiro, porque ele tem
cidadania, né, italiana, é isso, né? A impiedosa goleada por 8-0 sobre o Vitória no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, foram 4 partidas sem grandes brilhos. Ou seja, galera, o último jogo dele foi contra o Vitória, né? De lá para cá, o Flamengo não brilhou realmente, né? O Flamengo fez um grande primeiro tempo contra o Estudiantes, mas daí na segunda etapa o time, sei lá, tirou o pé, quis administrar 2-0. Felipe Luiz tirou o Saúl, né, que estava sentindo, tirou também o De Arrascaeta. O De Arrascaeta, o Felipe Luiz queria poupá-lo pensando no jogo contra o Vasco. Só que daí o que acontece? Como o Flamengo não conseguiu matar o confronto no primeiro jogo, não conseguiu golear 3-4, daí ele teve que poupar também o Arrascaeta contra o Vasco. O Arrascaeta só entrou no segundo tempo porque o Arrascaeta vai jogar esse jogo agora na quinta-feira, o jogo todo, né, cara? O Arrascaeta não pode sair do time, não. Ele é o cara que pode fazer a diferença, né? Valeu, galera. É isso. Tomara que dê tudo certo pra gente, né? Que o Flamengo possa fazer um bom jogo e que a arbitragem não interfira com más intenções, né? Se a arbitragem for limpa, na bola, o Estudiantes não ganha. Porque mesmo contra o Estudiantes e a arbitragem no Maracanã, o Flamengo saiu com a vitória. Beleza? Tamo juntos. Deixa o like para ajudar a gente, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!